Diante de todas as léguas, de norte a sul, desse imenso Brasil, estudante ou doutor, político e policial, caboclo e cabocla, o homem retirante não quer ser pedinte, nem atrapalhar a refeição abundante, pois sabe que a esmola é humilhante. Não quer pão de graça e muito menos acha graça ver tanto chão de imensidão e voltar para casa, olhar os filhos passando a custa de água e pão. O homem retirante quer somente um pedaço de chão onde caiba seu minguado caixão. O homem retirante sabe que para nascer é preciso amor e paixão, e para morrer, fome, anemia e inflação. Sabe como é valioso o computador, mas para ter máquina é preciso ter mãos que saiba plantar, cuidar, colher, ensacar e vender. E, sobretudo, acabar com a ânsia do patrão, que vive ganhar e amontoar dinheiro, terra e caminhão. E ao retirante, preconceito, desrespeito e prisão. Por isso, por mais que queira, não entende tanta besteira ao lado de tanta pobreza, tanta natureza, ao lado de tanta exploração, tanto recurso, ao lado de tanta corrupção. Tanta falação para pouca ação. Então, como explicar tanta gente vivendo a pregar a igualdade entre os homens, quando tudo é tão desigual? Aí eu fiz uma síntese, só para fechar, eu fiz uma síntese hoje da palestra de hoje, do maravilhoso e emocionante de hoje, que é: a ditadura silenciosa alimenta a guerra invisível de uma elite corrupta e apodrecida. Eu não me lembro se foi em 86, eu fui no encontro de mulheres do MST em uma faculdade em São Caetano. Eu sei que na Adventista não, Metodista, faculdade metodista. E eu fiquei no quarto junto com uma mulher que ela dizia assim, que quando era a época não da colheita, ela ia colher café, cortar cana para comprar combustível por caminhão, porque eles venderam uma casa dela na cidade e botaram a mudança em cima do caminhão e depois ela estava sentada. E quando eu voltei de lá, eu voltei mesmo, com vontade. Eu falei com meu esposo, tinha 3 filhos pequenos, eu disse para ele: se você tiver coragem, a gente vende a nossa casa e a gente vai embora. Porque na verdade, o que eu sinto assim? Que por mais que você lute, se você não tem chão, eu falo assim, eu que fui educada no sul e no sudeste, as pessoas do nordeste, eles falam assim, eu vou para minha casa. Agora as pessoas do sul e sudeste, elas não têm chão, eu não sei a minha origem.
Você conversa com uma pessoa do Sudeste, ele não sabe de onde ele veio e onde ele vai. E isso é muito triste, né? E por isso que às vezes a gente percebe que a sociedade, ela não... Por exemplo, quando o indígena e o MST, ele fala de reconhecimento da terra-mãe, por isso ele é capaz de andar de cabeça erguida, de espinha ereta e enfrentar. E o que a gente sente na sociedade é essa falta. Porque o que as pessoas fazem é a questão da sobrevivência só. Você vem para São Paulo para quê? Para trabalhar, para comer, beber e vestir. E comprar uma casinha que a terra na cidade, ela é posta como? Para você não se relacionar com o outro, porque o assentamento ele é isso. Você sai para a rua e vai. Não cumprimenta ninguém, tem alguns que têm um relacionamento, outros não. A cidade, ela é feita para diluir. Então isso, quando vocês falam isso, eu me alimento, é como se eu bebesse do poço, né? E tudo isso, né, que a gente está vivendo esses 3 dias, e eu acho que a semana inteira, para mim, é beber do poço. Sem isso, eu não consigo ser eu na cidade, né? Quando eu vou para algum lugar, para a Bahia, eu encontro com gente que comunga das mesmas coisas que a gente. Então, é isso que faz, né? Obrigada, né, por vocês virem aqui. Não é pergunta, é isso que eu gostaria de falar. De alimentar essa nossa, né? Porque eu cheguei em Perus com 21 anos, hoje estou com 70. E eu continuo com o mesmo desejo, com a mesma ânsia de luta, de dias melhores, de que a juventude reconheça, né? Seja sujeito da sua história. Uma pergunta. João Vitor. Eu fiz um trabalho sobre o MST na escola há um mês atrás. E me fizeram uma pergunta que eu na hora não soube responder por falta de números em si. Eu queria só tirar essa dúvida. Eu queria perguntar, eu não sabia falar no momento, até que eu não pesquisei sobre antes, mas o Brasil é o país com maior concentração de latifúndios do mundo? Segundo maior. E quais são os atuais números de ocupações aqui na região de Perus, Anhanguera e Jaraguá? Você sabe informar? Na verdade, nós temos uma ocupação só, que é dentro do município de São Paulo, 2 assentamentos, um em Franco da Rocha e um em Cajamar, e a gente tem uma comuna urbana em Jandira. É do Movimento Sem Terra. Do Movimento Sem Terra. Outras ocupações de outros movimentos. Só curiosidade, qual é o primeiro país que concentra mais terra no mundo? Tem a Índia. E uma coisa interessante, Mário, que eu acho que era importante falar, como vocês falaram, e o tema é a agressão do Estado, por exemplo, Perus, ele foi um bairro, por exemplo, na década de 70, 80, a Bandeirante passou, como as pessoas não tinham terra, porque eles não tinham documento, então ele pegou o bairro, por exemplo, Jardim Russo, o Vila Inácio, foi Jaraguá, eu esqueço o lugar que passou, Ipanema, que levou que as pessoas não tinham documento, e levou. E, por exemplo, hoje em Peru nós temos 6, 7 favelas que nasceram daí, e aí sofre tudo preconceito. Só que, infelizmente, você não consegue fazer com que as pessoas tenham essa paixão, né? Que, por exemplo, vocês trazem, né? Pela questão dessa coisa mais do coletivo. Seu nome? Éder. Meu nome é Éder Jorge Verni. Eu queria dizer
só uma coisa que a senhora que falou, essa questão da identidade da gente com o lugar da gente. É muito difícil para a maioria de nós. Não deveria ser tão difícil para os índios, porque eles são daqui. Para nós sempre seria difícil, porque o que eu quero dizer é o seguinte: os meus pais, tanto por parte de mãe como por parte de pai, são retirantes da Itália. Vieram passando fome para cá. Vieram de lá expulsos porque não tinha terra. Chegaram aqui, foram para o interior, a família do meu pai ficou batendo cabeça, foi para lá, perdeu tudo. O pouco que tinha perdeu, acabou indo morar em um barraco no Ipiranga, e aí como última saída vieram para Perus em 53. E conseguiram devagar se estabelecer. Mas como a senhora disse, uma casinha, né? Minha mãe também não foi diferente, eles moravam em Morungaba, numa colônia italiana, mas aí muita discussão, muito problema de terra. Acabaram vindo para Perus, meu avô morreu, né? Aí vieram para Perus. A minha avó veio com 12 menores para Perus. Imagino que não passaram, né? E se estabeleceram. Eu quero chegar num ponto. As pessoas, por muitas vezes na minha vida, me perguntaram, porque eu sou descendente italiano, é só olhar meu nome, né? Ou você é italiano? Eu falei, eu nunca fui italiano. Eu sou brasileiro. Eu nunca fui italiano. Eu não quero nem saber da Itália. Aquilo lá só causou sofrimento para a minha família. Não tenho nada mais, eu não quero sair da Itália. E um dia eu trabalhei muito tempo na indústria, né? Eu não sei quem aqui trabalha na indústria, mas a indústria, eu falo, sinceramente, você quer meu filho? Eu fiz de tudo para ele não ir para a indústria. Porque a indústria é um cão chupando manga, aquilo ali. É um fogo de vaidades e egos, e os caras se julgam alguma coisa e não são nada como todos nós, somos trabalhadores muito necessitados. E numa reunião, aí aquele monte de cara descendente de alemão, e todo mundo naquela época que você podia pegar a naturalidade do país por ser descendente, né? E não, porque eu peguei e falei, você não pegou? Eu falei, não. Ah, mas é importante para quem? Eu não quero sair do Brasil. Eu não quero sair de Peru. Eu não quero. A vida é muito curta. Eu quero nascer, crescer, criar brasileiros e morrer aqui. Então eu acho que o primeiro passo a gente tem que falar, ó, eu sou isso e eu quero ser isso. É muito difícil mesmo. Perus foi um paraíso, o Bortolotto sabe, porque ele viveu aqui, né? Na época ele é contemporâneo meu. Perus era um paraíso. Eu pesquei e nadei nesse riozinho da praça aí. Sabe? Perus era um paraíso. Ali onde tem um recanto, a gente caçava rã, passarinho. Era uma festa isso. Eu tive uma infância maravilhosa como criança. Eu falo para vocês, eu fico arrepiado, porque era maravilhoso Perus. E olha o que o pseudo-progresso fez com Perus. Um monte de pessoas morando mal, um monte de pessoas tendo uma condução ruim, uma condição ruim, poluíram tudo, porque não foram preparados para cuidar. Então eu queria dizer uma coisa, o rapaz, eu não sei o seu nome, o Tiago. O Tiago falou assim, já vi que não tem jeito. Falou alguma coisa do tipo, sabe, não vai ter jeito. A gente tem que fazer, dar um jeito. Nós estamos aqui hoje, mas eu a minha vida inteira lutei para sobreviver, para progredir, para melhorar alguma coisa. Nunca joguei o papel no chão e não jogo. Mas a nossa sociedade não é criada para isso. Porque o governo não tem interesse em educar. Eu me esforcei demais para educar os meus filhos, porque eu sempre falei para eles, não esperem nada desse Estado que está aí. Porque esse Estado não está comprometido com ninguém. Ele não está comprometido com nenhum de nós. E eu fico rezando para o dia em que a gente vai chegar e falar, agora a gente vai se unir, sem partido, e apenas como um povo unido, e vamos criar um grande movimento popular, com um único interesse, mudar essa nação. Eu não sei se isso é possível, eu acredito, tá? Porque eu estou vendo um monte de gente de boa vontade aqui. Ó. Então, acredite, isso é novo. Talvez você não veja, mas se você trabalhar muito, você unir as pessoas, o seu filho talvez veja. Porque o destino da humanidade é esse, tá? É melhorar. Então não duvide, não.
Acredite em cada coisa que você faz e que você fala. Eu acredito. O Brasil tá, desculpa falar, uma merda, né? Mas eu ainda acredito. Porque vocês estão aqui. Eu só não acreditaria se eu chegasse aqui hoje, meu filho me convidou para vir, e eu visse essa sala vazia. Nós vamos mudar isso. Tomara que... Meu nome é Victor Larão, eu sou do coletivo Margens Clínicas, que desde 2012 surgiu para atendimento a vítimas de violência do Estado. A gente está com um trabalho aqui em Peru, só rapidinho falar. Clínicas do Testemunho para vítimas da ditadura militar, atendimento a vítimas, pessoas afetadas pela ditadura militar. E a minha ponderação é Éder, né? O Éder colocou uma coisa muito importante que eu acho que... Eu esqueci o nome. O Thiago falou que algumas vezes eu senti que você queria dizer branco e não disse branco. Eu acho que é muito importante essa nomeação, porque eu estava me lembrando de um texto que para mim fez muita diferença, que chama Os Involuntários da Pátria, do Eduardo Viveiros de Castro, que é um autor, acho que todo mundo deveria conhecer, fala sobre a cultura indígena no Brasil, em que ele diz que o antônimo de indígena é alienígena, que ele faz a distinção entre índio, indígena e não indígena, ou não índio. Que existem muitas palavras para não índio no Brasil, e que todas elas poderiam ser nomeadas pelos brancos como brancos, mas que outras delas seriam também inimigo. Então é muito importante, acho que a gente poder colocar esses nomes também. Não sei se a minha leitura foi correta, mas eu acho que é importante a gente dar os nomes, porque a gente pode se reconhecer como indígena, mesmo sendo branco nesse lugar, porque a gente se reconhece como pertencente a esse território. Por isso que eu queria falar depois de você, porque acho que a sua fala talvez seja mobilizadora desse sentimento de querer pertencer à terra, e não que a terra te pertença, que eu acho que é um pouco o que você estava dizendo, né? A diferença do indígena para o branco é um pouco essa, né? A gente pertence à terra, não o contrário, né? A gente é da terra, a terra não é nossa. Isso é talvez muito importante na sua fala. Mário. Eu gostaria só de fazer uma contribuição. Meu nome é Silvana, pedimos falar meu nome alto. Silvana Alto. Saber. É que assim, Éder, eu tô muito empolgada. Apesar de ouvir muitas lamúrias e esse discurso de derrotismo, é assim, os ricos vão continuar mais ricos e os pobres mais pobres, e isso não vai ter jeito. A gente está vendo aí esse processo do judiciário blindar os seus amigos e tirar um sarro com a classe trabalhadora, dizendo, olha, é isso mesmo, aqui é manutenção de poder e todo mundo fica quietinho aí, porque senão vai ter pau mesmo, né? E nem circo tem mais, antes era pão e circo, né? E agora é só pau, não é nem pão e nem circo. Porque daí a gente tá sem nada, né? A gente só tem uns aos outros, é isso que eu quero dizer. E eu fico muito feliz de ouvir você dizendo isso, olha, você é novo e de repente você não veja os progressos, mas o próprio Thiago é testemunha de que a luta já começou na avó dele, né? É o que ele pode falar hoje, mas de repente as outras pessoas que conviveram com ele vai falar assim, não, mas olha, vem muito antes. E é isso mesmo, é o legado, a gente está aqui para continuar a luta, entender que ela não pode ter fim enquanto ainda tiver injustiça. E a gente tem que ter muito claro, gente, que o nosso maior inimigo se chama capitalismo. Porque ao mesmo tempo que ele quer as terras indígenas e não deixar os camponeses chegarem à terra, é porque ele quer poder. Quanto mais terra, mais poder e mais disputa. Não importa se ele vai plantar soja, cana ou qualquer outra coisa, se ele vai vender um fígado ou fabricar armas, ele quer dinheiro. E quanto mais gente tiver envolvida aí para ter essa maior acesso à economia, ao dinheiro, aos meios de produção, para eles é taxado como inimigo mesmo.
Entendeu? Porque eles estão aí, muitas gerações dessas mesmas famílias, comandando estados, comandando políticas, comandando políticos, comandando instituições que são nossas, a gente mantém. Afinal de contas, é uma briga diária para manter cotas, que a gente não quer cotas para o resto da vida. A gente quer qualificar as nossas escolas para que amanhã ou depois a gente não precisa mais nem de vestibular, porque se quem estuda na escola pública não tiver acesso à educação de graduação pública, não serve para nada essa escola pública, gente. Se a gente não tiver trabalhador rural lá na terra trabalhando, não é o agronegócio que vai dar comida saudável pra gente. Isso já está mais do que provado. Então o nosso inimigo está claro, é o capitalismo. Enquanto a gente não se fortalecer e não atacar diretamente esse nosso inimigo, que é muito maior e que ataca todo mundo aqui, porque é ele que precariza o trabalho, é ele que explora a mão de obra dos nossos trabalhadores, é ele que expulsa a gente da favela e que hoje não tem condições de se organizar, porque o crime organizado também está lá. Também é muito complicado criar esse senso de organização dentro do conflito armado também. É a televisão falando de um lado, é o crime organizado falando do outro, o trabalhador no meio, sabe? Tendo uma educação que não favorece esse senso crítico. Pelo contrário, isso, é o discurso do derrotismo. O próprio professor dentro da sala de aula vai falar isso. Olha, não é assim, é assim, não tem jeito. Eu já ouvi isso dentro da sala de professor, isso é muito triste. Ouvir isso de um educador, né, que está ali para fazer manutenção de poder. Historicamente traz ali para mim uma palavra, né, que é a da desterritorialização, né? Ao longo desse processo aí da chegada dos europeus, né, do branco aqui nessas terras, há aí um processo então de desterritorialização que se vigora até o dia de hoje, né? Então, uma tentativa de desterritorialização dos povos indígenas, né? E aí depois esse transplante, né, dos povos vindos de África, né, também, e mesmo chegando aqui todo um mecanismo, né, que os tentava os desterritorializar, né, e até hoje ainda, né, vigora esses mecanismos que a gente observa no nosso cotidiano na periferia, né, a questão do deslocamento de mobilidade, né, do trabalho, né. Então somos sujeitos que ainda procuramos nos territorializar, né, esse direito ao território, né. E o MST, eu vejo assim, eu tenho um olhar de que ele traz uma experiência histórica assim, muito, muito positiva, né, incrível, né, de estratégias organizacionais, né, e quanto aos povos indígenas, né, isso eu não coloco neles nem nessa dimensão estratégica, né, porque eu já identifico, né, nesse próprio viver, nesse próprio ser, né, deles, né. E o que eu queria trazer de gatilho, né, era no sentido de que assim, hoje o movimento cultural das periferias, né, dentro dessa complexidade, né, da cidade, dos problemas que nós enfrentamos nas periferias, né, trabalha com um posicionamento de inversão da lógica, né? De inversão da lógica, o que refere, por exemplo, se remete a pensar em descolonização, né, do pensamento, descolonização de práticas, né? E em falar em descolonização, está aí os povos indígenas, que para mim é a nossa miríade, assim, da onde, né, pensar em discutir, como discutir esse assunto, né? E então, assim, nessa questão mais específica para o MST, Silvana e Vitória, né? E no problema, por exemplo, em relação ao que a juventude do MST atravessa diante dessa complexidade da cidade, né? Ainda mais num acampamento, né? Numa área, num perímetro ainda urbano, né? Periurbano. O movimento cultural das periferias, ele tem esse olhar sobre a cultura numa maneira procurando descolonizar-se, né, mais ampliada, né, levando fatores materiais e imateriais, né, para as somas das discussões. E aí o que eu gostaria de trazer de gatilho, né, nesse questionamento
diante dessa vulnerabilidade que o jovem, por exemplo, a juventude, né, do trabalhador sem terra atravessa, eu gostaria de perguntar assim, você identifica limites, desafios, limites organizacionais ainda por uma questão de pensamento? Porque o movimento ele traz uma carga histórica, teórica, né, da luta trabalhadora, mas ainda assim também uma luta trabalhadora que vem de uma experiência ainda eurocêntrica, né? Ela encontra a realidade aqui no Brasil que ela ainda tenta, né? Eu sinto, né? Tenta manejar isso daí, né? De como, né, lidar com essa condição de ter, né, a realidade dos caboclos, né, dos negros dentro do movimento, né, com as suas práticas tradicionais, mas vem com esse modelo organizacional que vem de uma outra trajetória, de uma outra experiência, né, campesina. E eu pergunto isso para você, você identifica desafios, limites, né, ainda nessa estrutura organizacional do PT e essa realidade tão multifacetada que os jovens, né, dentro do movimento encontram, né, e que você pode apontar para pensar, ou como vocês pensam essa questão de descolonizar o pensamento e as ações que vocês já praticam, né, pensar na questão da terra, né, e o enfrentamento ao capitalismo já é pensar nisso, mas tem mais outros aportes que vocês apontam, poderiam contribuir? Esse é o gatilho que eu vou Almir, você tem toda a razão. Eu acho que o princípio organizativo do MST, ele se aproxima muito, sim, do socialismo, gestado, então, na Europa, né? Ele se aproxima muito do comunismo, gestado também na Europa. Mas hoje, atualmente, nós temos experiências na América Latina que tem muito a ensinar para nós. E é esse o nosso mote, né? Esse é o nosso, esse é o nosso desafio, então, de cada vez mais fazer aproximação com esses povos na América Latina, fazer essa transição, então, de saberes, né? Fazer essa troca de saberes. Mas o Brasil, ele tem uma dinâmica muito particular. Além de todas essas misturas, né, nós temos territórios muito mistos. Nós temos, por exemplo, assentamentos no Rio Grande do Sul que trabalham num sistema de cooperativa aos moldes do sistema de cooperativo russo, soviético e tal, que funciona muito bem, obrigada, a partir do centralismo democrático e tal. E nós temos associações de trabalhadores rurais no Nordeste que já parte de uma outra realidade. E isso o movimento tem aprendido, não tem feito uma pauta única, uma linha de trabalho única, pelo contrário, permite inclusive essa heterogeneidade, essas misturas, essas inovações, né? Isso através de várias experiências também, né? É só experimentando mesmo. As Comunas da Terra é uma experiência e que ela tem muito ainda que ser pensada, reformulada, ressignificada. O nosso papel enquanto Movimento Sem Terra hoje não só pautar a questão ambiental como princípio para uma vida saudável, para alimentação saudável, o bem viver, o tal do bem viver seria uma utopia, a gente leva isso a cabo como uma tarefa diária, né? De tarefa militante mesmo. E aí as Comunas da Terra também vêm questionar o território, né? Vem questionar a cidade. Essa especulação imobiliária que acontece, e justamente o irmão Alberto está numa área em que era para ser uma área de lixão, não é à toa. É para botar fogo na classe trabalhadora e falar assim, olha, a terra, a cidade é direito, moradia, saúde, educação, é tudo direito. Independente se a gente sair de lá hoje ou amanhã, não é o que nós gostaríamos, mas a gente chegou principalmente para barrar esse projeto. Hoje nós estamos lá, talvez nós não ficaremos, mas uma semente ali já foi plantada, né? E é isso que a gente vem fazendo em todos os territórios, a gente experimenta, a gente observa, e tudo que vier como aprendizado para nós é importantíssimo. Descolonizar o pensamento a partir dos nossos teóricos, sim, mais do que
mais do que assim, primordial para nós. É por isso que a gente trabalha tanto com a questão da educação do campo e fomentar os nossos intelectuais orgânicos do movimento, né? É só a parte dos territórios e das experiências que a gente vai projetar o movimento para frente, para daqui 20 anos, sei lá, não ter mais esse princípio organizativo, ter outro princípio organizativo, mas que seja nosso, totalmente nosso. No processo que a gente teve durante os 3 anos de construção da Universidade Colaborativa, que foi um encontro de diversos movimentos e coletivos com uma parceria com a FAO, da USP, para pensar a produção de conhecimentos, né, que não fosse só que a universidade trouxesse, mas um conhecimento gerado a partir das lutas aqui, dos diversos aprendizados, enfim, da quantidade de pessoas e conhecimentos que tinham aqui, que aí redundou nessa proposta do território de interesse da cultura e da paisagem. E agora numa segunda etapa, né, que é tentar transformar esse conceito do território em realidade, né, que é a semana aqui e todos esses multi-encontros que tem, aldeia, sem terra, direitos humanos, né, ocupação, caso de hip-hop. A gente sabe que lutamos todos e temos imensas dificuldades, enfim, e acho que tem situações mais frágeis, como a questão da aldeia, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho quais são as potências que existem e que nesse momento, por exemplo, o que alimenta a luta e a resistência de vocês? O que tem dentro do assentamento e da aldeia, né, hoje, que estimula, né? Assim, eu fiquei impressionado com a fala do Tiago, um jovem, assim, absolutamente, há muito tempo a gente acompanha, a gente sabe das dificuldades que ele fala, mas o entendimento, essa coisa toda, eu acho que isso é fruto desse trabalho de criar novas lideranças, enfim, e a juventude, a Vitória aqui, né? Então eu queria que falasse um pouco da positividade de algumas ações que estão acontecendo dentro do assentamento e da aldeia. Respondendo a pergunta, né, eu entendo assim, como o que me incentiva a continuar dentro do movimento. Ô, gente, ó, vamos lá. Também. Bom, o que me motiva assim a continuar é esse conhecimento da luta, né, que já vem desde a minha avó, e eu sou a 3ª geração e tal, e o que mais? E assim, quando a gente olha numa singularidade, a gente pensa que é uma coisa assim muito fraca. E financeiramente, assim, eu não me mantenho, quem me mantém é a minha mãe. E vende a sua mão de obra e os cachos de banana que consegue plantar. Minimamente no 1,5 hectare de terra. É isso. Legal. Aí, antes de fazer a fala, na verdade, queria agradecer a fala do Tia Mãe ali atrás ali. Tia Mãe é que a gente se refere a quem tem uma experiência de vida já, uma sabedoria de vida grande. Posso falar para você? Eu não me conformo em ver a situação de vocês. É um absurdo esse país. E respondendo a pergunta, assim, eu vou falar o que me tocou assim, quando ele perguntou. Eu acho que eu vejo as crianças hoje na aldeia, depois de mais de 500 anos de massacre, de genocídio, etnocídio, mais de 500 anos, e a gente ainda está resistindo, ainda tem a língua, tem a cultura, tem a crença, e tem o nosso Opuí, né, nossa casa sagrada fortalecida. Eu acho que é o que ainda dá esperança para a gente de manter essa força, né? Vem de Nhanderu mesmo. Para a gente continuar fazendo isso, essa luta da gente não desistir. E aí, até justificar um pouquinho da minha fala, eu acho que realmente eu fiz uma reflexão grande sobre essa questão de pensar que as coisas não vão mudar, né? Mas hoje a gente tivemos uma experiência quando foi uma moça da CUT na aldeia, e ela falou que precisava da nossa ajuda para fazer um ato agora dia sexta-feira.
e eu perguntei quem que estava chamando esse ato e como seria. E ela falou que estava indefinido porque a CUT, mas vários movimentos estavam decidindo como que iam fazer essa paralisação, mas que a CUT está muito preocupada sobre as diretas, né? Então, assim, se ela colocar o recurso dela para fazer manifestação e ter as diretas, aí não ia ter recurso para brigar pela presidência. Fez nossos atos também, junto com os parceiros, indo para a rua, brigando pelo direito da demarcação, mas em contrapartida veio esse ataque da Globo, que hoje a gente ainda sofre muito na nossa comunidade. Perseguição é o tempo todo. Quando a gente tenta se expor, a coisa parece que fica mais difícil para nós, porque não é só o cara rico lá que está atacando a gente, mas às vezes um morador, vizinho nosso, ataca também. E isso para a gente é uma dificuldade muito grande. E até já tive muitas ideias junto com a comunidade de fazer vídeo para passar em escola, né? Lutar para que as escolas municipais, estaduais fossem obrigadas a fazer conscientização política dentro da escola e mostrar documentários sobre a luta para que os jovens hoje na escola possam entender que a vida que o sistema impõe não é a que deve ser seguida, mas a luta não tem que ser de sobrevivência, você tem que lutar para viver, né? Não é só para você ter que ser escravo, para ter o dinheiro, para poder se alimentar, beber água e depois esperar a morte. Então, para a gente, foi criado, a colonização, ela já trouxe essa doença para o Brasil, esse tipo de ver. Quem hoje está no poder, você vê foi para o Supremo Tribunal Federal aquele careca que era do PSDB, o Alexandre. Poxa, ele foi nomeado ministro da Justiça, quando ele participou da judicialização do nosso território. E aí, quem vai defender o nosso território era o Ministério da Justiça, porque a gente foi proibido de participar do processo. Então era a FUNAI e o Ministério da Justiça que tinha que defender a questão do território contra o governo do Estado. E quem ia defender era o amigo do Alckmin. E aí agora ele foi para o Supremo, né, que tem o direito de fazer o julgamento, né, se cai na mão dele lá, e ele que vai dizer se a terra é uma terra tradicional ou se o governo do Estado tem razão em contestar, em não fazer a demarcação. Então hoje, quem tem que nos defender são os nossos próprios inimigos, aqueles que estão nos atacando. Então, a nossa resistência ela é diferente de partido ou desse tipo de movimento por conta disso. Por conta que a gente não consegue mais acreditar que a gente vai chegar, vamos supor, numa Câmara de Vereadores com uma política pública para a gente, só que a gente teve essa experiência. A gente tem um projeto de política pública para as 2 terras indígenas da capital, que é a Tecoporã, e quando a gente foi pedir para os vereadores para eles votarem, né, como projeto de lei, eles falaram assim, não, a gente não pode fazer isso porque a gente já negociamos o que ia ser feito ou não, então para a gente passar o nosso a gente teve que aceitar que não ia passar tal coisa, tudo. Então isso para nós é muito triste porque esse é o sistema político hoje. Eles são inimigos na nossa frente, mas nos bastidores ali todos, eles negociam nossa vida, negociam nosso direito. E para a gente é uma dificuldade muito grande. Então por isso que quando eu falo que quando eu vou acordar no outro dia eu vou ver essa situação ainda, é porque é a realidade que a gente vive. Nada impede para que eu como pai do meu filho, que tem 2 anos de idade, eu não fortaleça ele para ele continuar fazendo a luta e um dia mudar isso. Porque se a gente sobreviveu há mais de 500 anos nisso, nada impede que a gente passe mais 500 anos lutando para mudar também, né? Então, mas eu agradeço muito essa fala porque é de motivação mesmo, assim, é para a gente levar não só para mim, mas para todos os jovens da aldeia. A Beth. Eu tive o prazer de fazer a produção de um vídeo com a tua avó, Jandira. E Jandira, cacique Guarani, né? E foi um pouco antes dela falecer.
ela não chegou a ver o que ela tinha gravado, né? Ela tinha sonhos, ela fala do passado, presente e futuro, né? E ela tinha sonhos. Só que ela não conhecia esse emaranhado de amarração, de divisão na sociedade, né? Era uma coisa mais pura mesmo, né? E aí minha pergunta é, você jovem, já está conhecendo as divisões, né? Os grupos, né? Essas coisas todas. O que mudou dos sonhos que a sua avó tinha para os seus sonhos com esse conhecimento de toda essa dificuldade da sociedade do não índio, né? Uma pergunta que eu gostaria. E do MST, só uma coisa rápida. Em 92, uma fábrica, Verticamp, na Marginal, você conheceu, Mário? O dono simplesmente fechou, tinham 500 trabalhadores e a liderança do sindicato decidiu tomar a fábrica e tocar adiante a fábrica. O grande problema era como alimentar os trabalhadores sem salário para ter produção. Fomos falar com o secretário de abastecimento na época da gestão Erondina, pedi apoio para ele de cesta básica e houve uma negativa que não tinha como segurar a onda com os 500 trabalhadores. Eu era gestor de um sacolão da Erondina aqui no Jaraguá e a liderança da ocupação da fábrica veio pedir apoio. Por isso fui procurar o secretário. E houve a negativa. Tá, pois bem, como é que nós vamos fazer? Vamos introduzir com os trabalhadores da cidade a produção dos trabalhadores do sem terra, que na época era em promissão, né? Estava no auge a ocupação. Nós começamos a trazer caminhões da produção do sem terra e com todo um discurso das lideranças tinha compreensão de integração e começamos a fornecer a cesta básica produzida pelos trabalhadores sem terra. Qual foi o nosso problema? Quando a mulher ia cozinhar o arroz ou o feijão, elas tinham dificuldade porque era diferente do produto que ela comprava no mercado. E nós insistíamos que era importante essa integração, porque era uma luta de todos os trabalhadores do campo e da cidade. Ao final, nós tivemos que ceder e passamos a comprar fiado para abastecer aquilo que os trabalhadores queriam. Isso para nós nos chateou, porque a gente tinha uma compreensão de luta que os trabalhadores não tinham, havia uma distância de consciência, de classe, né? E fizemos tudo fiado, a gente não sabia se ia poder pagar. No dia do pagamento, ou o trabalhador recebia o pagamento, ou pagava o que ele tinha comido. Ele podia decidir, não vamos pagar, tudo era assembleia. Eles ficavam sem dinheiro e pagavam tudo que tinha comprado. Então, isso também foi uma lição. Então, nós estamos sempre num processo de aprendizado. Então, minha pergunta é, hoje, por exemplo, em termos de produção, de articulação do trabalhador no campo e na cidade, se isso avançou ou não. Acho que a questão dos sonhos da minha avó e de todos os mais antigos, eles continuam sempre o mesmo, né? Porque é eles que passam o aprendizado para a gente. A gestão de todo o território, né? E como a gente sobrevive no meio disso. Mas, como eu falei, né? A gente temos histórias sagradas, né? Onde a gente tem nossa casa sagrada, onde que se transmite todo o aprendizado milenar. Temos o petenguá que a gente fuma para agradecer a Nyanderu a cada dia que a gente acorda e respira, e que mesmo com tanta dificuldade, se a gente hoje tem força ainda para lutar, é porque o objetivo ainda não chegou, né? E que quando chegar, pode ser que não seja para mim, mas talvez para o meu filho ou para o filho dele, um dia vai vir. E a gente sempre leva isso, né? Que nem eu falei, a minha avó, ela foi uma mulher que ela se dedicou muito para que os netos levasse a fala dela, o pensamento dela, né? Hoje é difícil continuar fazendo essa luta porque a gente passa muita dificuldade, às vezes deixa de estar com a família para poder estar em reunião, para poder estar viajando.
mas que a gente não faria isso se não tivesse um objetivo, se não tivesse um sonho, né? E esse sonho de ter uma terra pura ainda não morreu na gente. Então acho que continua o mesmo sonho, né? Esse sonho é compartilhado com os camponeses também, né? Com nós sem terra aí, os trabalhadores do campo, que é princípio do movimento, produzir alimentos saudáveis para a classe trabalhadora, né? É uma questão de... é um princípio mesmo, né? Mas assim, é lógico, nós temos tantos outros projetos, e quem acaba, na verdade, consumindo o alimento orgânico não é a classe trabalhadora ou o pobre assalariado, né? Porque ele está em outro momento. Ele está ainda no momento de consumir o que está mais acessível. E quem acaba indo para as nossas feiras ou entrando em contato com o Movimento Sem Terra é aquele acadêmico, né? É aquele professor, é aquele trabalhador que não é o assalariado, mas que tem outras fontes de informação e tal. E que a gente tenta de todas as formas quebrar essa lógica. Mas até o nome orgânico, ele é um pouco difícil na compreensão do trabalhador na porta da fábrica, por exemplo, quando a gente vai distribuir alimento. Não é compreensível para ele que é um alimento que não tem veneno, que é produzido não na monocultura, que é produzido de forma saudável, né? Então a gente vem fazendo a gente vem criando muitas estratégias de venda, principalmente. De organização da produção, a gente vem trabalhando principalmente com o sistema orgânico, né? A produção limpa, agroecológica, de produção agrícola. Mas tem outros assentamentos, tem alguns produtores que não trabalham dessa forma. Trabalham de forma não tradicional, de forma que envenena lá o solo, o alimento. Mas a gente vem combatendo isso o tempo todo. Não é fácil. Tem um senhorzinho que mora do lado da minha casa, que ele coloca o veneninho pra formiga lá, e eu vivo falando pra ele, mas seu Lorival, não faz isso, porque assim como o senhor tira a formiguinha, o senhor também vai tirar outros bichinhos que fazem parte desse ecossistema, né? Todo mundo tá ali pra se ajudar. Não planta só milho, planta também outras coisas que a formiguinha gosta, que ela vai parar de atacar o milho. E ele finge que me ouve, mas ele vai fazendo da mesma forma. E eu tenho que esperar o tempo dele também. Porque isso é ser humano, é essa troca também, né? Eu não posso obrigar, mas eu tenho que, todos os dias, aconselhar, todos os dias alertar e tudo mais.